Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 15 de agosto. Hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas essa festa no Brasil, essa solenidade é transferida para o próximo domingo. E nesse dia celebraremos também o dia dos consagrados e das consagradas, dos religiosos e das religiosas. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido a um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Desde o início não foi assim. Está escrito: um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Então eles disseram: então por que Moisés permitiu a um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher e despedi-la? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o início não é assim. Por isso que Deus uniu, se for um matrimônio sagrado e um sacramento, ninguém pode separar. O que Deus uniu, o homem não separe. Os discípulos então disseram: mas se é assim a sorte do homem e da mulher, então não convém casar. Jesus respondeu: nem todos compreendem isto. Há pessoas que são incapazes de casar. Há outros que se tornaram incapazes por causa dos homens. E há aqueles que são incapazes de casar porque eles mesmos escolheram isso. Mas eu vos digo que nem todos conseguem compreender. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça e que compreenda. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos nós novamente diante desse texto. Textos que muitas igrejas aboliram. Texto que muitos pastores não gostam de refletir sobre ele. E texto também que assusta muito dos nossos sacerdotes católicos. Porque quando esse texto é pronunciado e anunciado em nossas assembleias, ele causa uma certa tristeza, uma certa insegurança e um certo desconforto em muitas pessoas que ali estão presentes. E às vezes são pessoas muito sérias, pessoas que tentaram, por exemplo, salvar o seu matrimônio um dia e infelizmente não conseguiram. Mas o texto não quer acusar ninguém de nada. O texto só quer proteger a santidade, a sacralidade do matrimônio cristão. De modo que, para compreender isso, Jesus vai dizer: nem todos conseguem compreender. Porque para muitos o matrimônio, o casamento é tão somente uma realidade fisiológica para a satisfação de uma necessidade fisiológica. Para outros é a satisfação de uma necessidade social de ter companheirismo, E não consegue compreender além disso, além de uma necessidade fisiológica, além de uma necessidade biológica, além de uma necessidade social. Mas de acordo com os ensinamentos de Jesus, o matrimônio cristão é mais do que isto, é uma aliança. Por isso, na primeira leitura de hoje, de Josué, nós encontramos Davi fazendo uma aliança com o Senhor. E o símbolo desta aliança é a arca da aliança. A arca que é conduzida, a arca que é levada, a arca que é aclamada, porque ali se adora a Deus, ali se louva a Deus. Mas é uma aliança que o povo faz e renova constantemente com o seu Deus. E o matrimônio também é isto. É uma aliança a três, é o homem, a mulher e o próprio Deus. Mas eu volto a repetir. Às vezes nós compreendemos o matrimônio cristão tão somente como uma satisfação de uma necessidade fisiológica, ou de uma necessidade social de ter companheirismo, de ter alguém que cozinhe, que lave, que passe. Mas o matrimônio cristão é mais do que isso, é um sacramento. Quer dizer, é um sinal sagrado, que só pode acontecer por meio de pessoas livres, conscientes, com correspondência jurídica. De modo que quando um noivo e uma noiva vêm para a entrevista na igreja, é perguntado a eles se eles estão ali livres ou se alguém está sendo obrigado, se os dois estão sendo conscientes ou não daquele ato que está a acontecer e se existe também uma correspondência jurídica. Esses três elementos são
fundamentais, sem os quais não existe sacramento. O pensamento dos fariseus é justamente jurídico. Eles não conseguem ir além. Para eles não conseguem ir além. É somente uma esfera jurídica. Eles querem saber, é permitido ou não a um homem dar uma carta de divórcio para sua esposa? Nós vivemos numa cultura divorcista. Constantemente nossas crianças e nossos jovens são catequizados e educados e introjetados neles uma cultura divorcista, de modo que muitos não acreditam mais no casamento, no sacramento, e têm medo de casar na igreja, porque é o para sempre. É o para sempre assusta todo mundo. Assusta o jovem que vai ser sacerdote e ajuda também o casal jovem que vai contrair o seu matrimônio. Porque ninguém confia mais no para sempre. Jesus vai recordar, mas no início não era assim. Pois o Senhor disse, um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Isso é um projeto de vida. É um projeto de vida que exigirá tanto do homem quanto da mulher renúncias. Se uma pessoa não quer fazer renúncias, não tem como viver nada, nem o sacramento do matrimônio, nem o sacramento do sacerdócio, porque a pessoa não quer mudar de vida, ela não quer renunciar. E todas as vocações exigem renúncia. Não existe vocação sem cruz. Não existe vocação sem renúncia, como também não existe vocação sem oração. É na oração diária que nós vamos alimentando esse fogo, né? essa sarça ardente que nunca se apaga, que é a presença de Deus, tanto no sacramento do matrimônio, quanto também na vida sacerdotal. Então eles vão agora contestar, mas então por que Moisés deu essa autoridade? E Jesus vai recordar, é por causa da dureza do vosso coração. É por causa da dureza do vosso coração, porque o coração pode ficar duro. O coração pode estar sendo fermentado por ideologias, por ideias contrárias ao Senhor, de modo que isso vai nos desviando cada vez mais. E o que o Evangelho propõe é um ideal de vida movido pelo Espírito, na força do Espírito, mas que se a pessoa não tem esse Espírito, fica difícil, fica muito difícil. Por isso eles serão uma só carne. Isso é um projeto de vida que vai agregar a dimensão econômica, afetiva, social, psicológica, porque a pessoa terá que aprender a renunciar, e não é somente um que vai renunciar, mas os dois. De modo que isso é um projeto de vida a ser conquistado a três, o casal e o próprio Senhor. É um projeto de vida. O Evangelho, o livro do Gênesis, quando vai dizer chegarão a ser uma só carne e um só corpo, isso significa que é um projeto de vida, que agrega tudo, abarca tudo, todas as experiências da pessoa. Os discípulos, então, agora são os discípulos. Se é assim a sorte do homem, então não compensa casar. E Jesus vai recordar, nem todos conseguem compreender. Meus irmãos, nem todos têm espírito para entender isso, nem todos. Como é que eu vou obrigar um jovem que tem uma cultura divorcista implementada no seu coração, plantada no seu coração, como é que ele vai entender isso? Como é que ele vai compreender isso? Se torna muito difícil. Por isso esse evangelho de hoje é um grande desafio pastoral para a igreja de todos os tempos que vive uma cultura divorcista, onde às vezes os padres também têm cultura divorcista, os pastores têm cultura divorcista, muitos dos nossos casais têm cultura divorcista, de modo que o matrimônio cristão fica reduzido tão somente a uma satisfação biológica e uma satisfação social, e não como um mistério, um sacramento, onde ele se torna um caminho de salvação, porque o matrimônio cristão é um caminho de salvação, é um caminho de santidade, onde três pessoas livres e conscientes vão trilhar juntos, o marido, a esposa e o próprio Senhor. E Jesus recorda, o que Deus uniu, o homem não separe, a não ser que seja uma união ilegal, a não ser que seja uma união ilícita, aquilo que não chegou a ser sacramento. Que esta palavra de hoje conforte os nossos corações e oriente a mim e a você a sermos caridosos, misericordiosos, mas que também saibamos propor essa santidade da vida matrimonial como um caminho de santidade e de salvação para todos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Paz e bem.